Nas próximas experiências, nós abordaremos o fenômeno da refração. É um fenômeno bastante sutil e ele ocorre quando a luz incide de um meio atravessando a interface entre dois meios, atingindo um segundo meio. Em cada meio, o índice de refração é diferente, o que significa dizer que a velocidade da luz em cada meio é diferente. O fato é que estas experiências, por outro lado, elas demonstram um pouco a sutileza do fenômeno, porque nós vamos demonstrar as leis, depois nós vamos chamar a atenção para o ângulo limite, né? No qual, a partir do qual não existe mais a refração, apenas a reflexão, e também nós vamos observar, às vezes, né, mais de uma refração. De forma que esse arranjo é bastante útil, porque ele pode chamar a atenção para a riqueza, na verdade, desses fenômenos, né? Então vamos começar ali, Cláudio, você tem ali um análogo mecânico, né, da refração. Então vamos lá. Bom, aqui eu tenho uma placa de alumínio, uma placa de alumínio que de um lado ele está todo recortado e desse lado de cá ele é maciço. E aqui são 3 ímãs. E esses ímãs aqui, eles vão cair aqui nessa inclinação aqui. Por causa das correntes de Foucault, do eletromagnetismo, ele vai gerar um freio magnético. Então, ele vai induzir, a variação do campo magnético vai induzir aqui uma corrente, a corrente vai criar um outro campo que tende a atrair esses ímãs. Então isso aqui ele vai cair lentamente, porém, como isso aqui está todo recortado, as correntes de Foucault são menores e por isso o freio ele é menor. Ele viaja com velocidade constante. Constante, ponto, né? praticamente constante. Isso. Tá? Agora, desse lado, ele é maciço, então as correntes de Foucault são maiores e, portanto, o freio magnético ele é maior. Então, desse lado de cá, seria um meio na qual esses ímãs viajam com velocidade maior. Bom, então aqui vamos simular o efeito de uma onda plana chegando na interface do ar para a água, por exemplo. Então, ele chegando inclinadamente, de novo, ele vai encostar e muda de direção. O que é importante chamar a atenção aí é a mudança de direção. Mudança de direção. Aliás, Cláudio, esse é um modelo, na verdade, de Newton para explicar a lei da refração, na teoria corpuscular dele, né? Então, aqui de novo, muda-se a velocidade e muda-se também a direção. Agora, do contrário, da água para o ar, por exemplo. Então, nesse caso, ele vai aumentar a sua velocidade e vai mudar a direção, se afastando da normal a superfície. O ângulo é diferente num caso e no outro, né? Exatamente. Então aqui velocidade mais baixa, aqui velocidade mais alta e mudança na sua direção. E dependendo do ângulo, ele simplesmente volta, né? Então seria aquele ângulo limite, né? Isso é interessante, dá para você ter um modelo de ângulo limite. Ângulo limite. Não ocorre a refração, né? Exato. Apenas a reflexão. Que é diferente do ar para a água, né? Sempre haverá, então, interessante. refração. Então esse seria um modelo mecânico macroscópico. E aqui na água, então, a gente usa um laser e um pequeno aquário aqui, feito com vidro ou com plástico, com acrílico, e é importante que não seja água muito limpa. Vamos colocar um pouquinho de leite, uma gotinha de leite já é o suficiente.
porque é importante que a gente visualize o feixe. Porque, como a gente sabe, o feixe é invisível, né? Ele tem que encontrar algumas partículas para você poder visualizar. No ar, a gente usa talco. Na água, a gente usa um pouquinho de leite. E aí a gente consegue visualizar o feixe aqui. E se eu mudo a inclinação aqui, por exemplo, então eu tenho um ângulo inclinado, dá para ver perfeitamente o feixe de luz que está sendo refratado, que está entrando, que está penetrando na água, né? E aqui sofrendo uma reflexão. Aqui dá para ver o desvio, né? Porque é importante aqui Exato. observar o desvio. Ah, você vai fazer isso agora, né? Vamos colocar para visualizar. Isso, olha só. Então, Veja, aqui a lei é um pouco mais complicada, né? É lei de Snell-Descartes, né? Sim. N1 vezes seno do θ, N1, digamos, é o índice de refração do ar, né? Do ar. Vezes seno do θ, né? É o ângulo que forma com a normal. N1 vezes seno de θ1 igual a N2 vezes seno de θ2, né? Então, se os índices de refração são diferentes, obrigatoriamente você tem um desvio da luz. Porque num caso o ângulo é θ1, no outro caso é θ2, né? E vale também a famosa lei lá de o ângulo do plano de incidência é igual ao ângulo de refração. Também. A gente consegue ver aqui na verdade, as duas coisas, né? Aqui está. Aqui, né? E aqui a reflexão. Os dois ângulos são iguais. Agora, Cláudio, eu quero chamar a atenção agora para a existência concomitantemente dos dois fenômenos. Porque, na verdade, ocorre, né, tanto a refração quanto a reflexão, com intensidades, claro, diferentes. É curioso, Cláudio, que a previsão, né, de quanto a intensidade da refletida, a intensidade da refratada, essas contas você pode fazer com o eletromagnetismo. É a melhor maneira, na verdade, de você prever, né, quanto vai ser refletido e quanto vai ser refratado. Agora, vamos ao ângulo de limite, que isso é um fenômeno curiosíssimo, né? Atingido um determinado valor do ângulo, você não tem mais a refração, só a reflexão ocorre. Então, nesse ângulo, praticamente a luz não escapa da água, não há nada saindo da água. Aqui por se baixo, for maior, né, do que o ângulo θ limite, aqui dá para ver bem. acontece. Aqui também tem uma reflexão total. Ok, então esse é um outro aspecto interessante, né, sobre a refração, né? É que existe um ângulo limite, né, acima do qual você só tem a reflexão, né? Não ocorre, digamos assim, a refração, né? Isso é bastante curioso. É claro que depende dos índices de refração, na verdade. Né? Mas isso são detalhes aí, continhas, né, que se deve fazer. Né? Muito bom.